Fala, pessoal! O filme de hoje é sobre um grupo de criminosos que sequestram uma menina e ficam presos com ela esperando o dinheiro do resgate. Mas o plano muda quando eles descobrem que ela é uma vampira assassina, na cena de abertura. Vemos Abigail, uma dançarina de balé de 12 anos praticando em um teatro vazio. Enquanto isso, uma mulher que na verdade é membro de um grupo criminoso está planejando sequestrar Abigail. Eles começam a fazer os preparativos e vemos que cada membro tem uma função específica. A mulher é médica e os outros membros da equipe incluem um homem musculoso, um franco-atirador, um hacker, um motorista e, finalmente, seu líder. Depois de terminar sua prática, Abigail vai para casa, sem saber que está sendo seguida pelos sequestradores. Por outro lado, a hacker já está fora de sua casa, tendo desativado com sucesso câmeras e sistemas de segurança, antes que Abigail possa chegar em casa. 3 sequestradores invadem a casa e esperam pacientemente por ela. A médica fica chocada ao ver o quarto porque ela não tinha ideia de que eles iam sequestrar uma criança. Mas o líder afirma que não há como voltar atrás neste momento. Pouco depois, Abigail chega em casa enquanto fala com alguém ao telefone. Assim que ela desligar, o líder até tenta dar um soco na garota, mas a médica intervém e injeta um sedativo em Abigail, nocauteando-a. Os criminosos tentam sair com uma garota, mas inesperadamente o pai de Abigail aparece. Quando eles saem correndo, o alarme da casa dispara, mas eles ainda conseguem escapar e entrar na van. Depois de algum tempo, eles chegam a uma antiga mansão localizada no meio da floresta. Eles conhecem o mentor Lambert, que os guia para dentro. Depois de trancar Abigail em uma sala com venda nos olhos e algemas, o grupo se reúne no andar de baixo. É revelado que esta é a primeira vez que todos se encontram. Então, Lambert pede ao grupo que não compartilhe seus nomes ou origens reais. Ele explica que eles só precisam segurar a garota por 24 horas, até que seu pai pague o dinheiro do resgate. Quando o médico pergunta sobre o pai de Abigail, Lambert simplesmente diz que o homem é rico e pode facilmente pagar um resgate de 50 milhões de dólares. Ele promete a cada um deles 7 milhões de dólares no final. Ele então os instrui a entregar seus telefones celulares para evitar serem rastreados. Antes de sair, ele lhes dá codinomes para se dirigirem um ao outro. O nome do líder é Frank, o hacker Sammy, o motorista é Dean, o homem musculoso se chama Peter, o atirador Rickles, a médica se chama Joey. Depois que Lambert sai, todo mundo começa a beber, exceto Joey. É revelado que Frank costumava ser policial. Ele é capaz de apontar que Joey é um viciado em drogas em recuperação. Ao ouvir isso, Joey fica momentaneamente sem palavras, mas ela então se desculpa para dar uma olhada em Abigail. Ao chegar ao quarto, Joey imediatamente coloca uma máscara facial e remove a venda da garota quando ela diz que está muito apertada. Seus braços também estão doloridos por causa das algemas, então Joey os solta levemente. Uma garotinha assustada começa a pedir ajuda, mas Joey responde que eles vão segurá-la por um tempo até que seu pai lhes dê o dinheiro. Joey promete a Abigail que ela não deixará ninguém machucá-la. Ela então revela que tem um filho, que tem a mesma idade de Abigail. De repente, Abigail diz a ela que eles estavam errados porque seu pai não se importa com ela. Enquanto Joey sai, Abigail pede desculpas pelo que está prestes a acontecer com ela. Ao ouvir isso, Joey desce as escadas e confronta Frank sobre a identidade do pai da garota. Frank não tem ideia, embora seja a única pessoa que conhecia Lambert pessoalmente antes dessa operação. Joey então informa que a garota deu a entender que seu pai é um homem muito perigoso. Por curiosidade, Frank vai para o quarto de Abigail, mas fica chocado ao encontrá-la sem a venda. Frank aponta uma arma para ela e pergunta se ela viu o rosto dele. Ela nega tê-lo visto, e Frank a pressiona para revelar a identidade de seu pai. Então, a garota assustada confessa que seu pai é Christophe Lazar. Ao ouvir isso, Frank fica aterrorizado e imediatamente desce as escadas para pegar suas coisas. Ele informa a equipe que está se demitindo porque não sabia que o pai da garota era Christophe Lazar. Acontece que Lazar é uma figura criminosa muito perigosa do submundo. Dean argumenta que Lazar é apenas uma lenda urbana e não real, mas Frank insiste no contrário.
já que Abigail já viu seu rosto. Frank considera matar Abigail e fugir, mas Joey se opõe a esse plano. Dean então comenta que a perspectiva de 7 milhões de dólares é um dinheiro que muda sua vida e ele está disposto a correr o risco. No final, o grupo decide ficar parado, pois só faltam 22 horas para a operação. Mais tarde, Dean perambula pela mansão quando de repente ouve um barulho estranho. Ele segue o som até chegar a um quarto escuro. Dentro, ele percebe uma pintura antiga e pensa que a garota e ela se parecem com Abigail, mas Dean está bêbada demais para pensar muito sobre isso. Em seguida, vai para a cozinha, localizada no porão da casa, em busca de comida. De repente, ele percebe uma porta se abrindo sozinha. Confuso. Ele entra na sala e de repente é surpreendido por um rato. Mas então, quando Dean está prestes a sair, isso acontece. Enquanto isso, Sammy está em seu quarto quando ouve Dean gritar. Ela corre para o porão para ver como ele está e fica aliviada ao encontrá-lo sentado em uma cadeira, mas então sua cabeça cai do corpo decapitado. Ao ouvir a voz dela, os outros correram para o local. Frank acusa Sammy do assassinato, mas ela alega que é incapaz de tais atos hediondos. Vendo tudo isso, Joey afirma que se assemelha ao trabalho de Valdez, conhecido como o assassino mais perigoso de Lazar. Vários anos atrás, 3 dos homens de Lazar foram presos pelo FBI. Na noite anterior ao julgamento, eles foram colocados em um quarto de hotel no último andar, vigiado por vários policiais na porta da frente. Mas quando agentes do FBI entraram na sala na manhã seguinte, os agentes invadiram e encontraram os corpos sem cabeça e sem órgãos. Além disso, o quarto só podia ser alcançado pela porta da frente e por uma janela do 23º andar. O grupo agora está aterrorizado, temendo que Valdez possa estar dentro da mansão, então eles verificam a condição de Abigail e ela está bem. Finalmente, Rickles declara que está farto e decide desistir. Ele vai até a porta da frente apenas para encontrar outra porta de ferro bloqueando a saída. Ele e Peter fazem o possível para arrombar essa porta, mas não têm sucesso. Em vez disso, suas tentativas ativam o sistema de segurança residencial, que fecha todas as portas e janelas. Portanto, Joey vai ver Abigail e pergunta se alguém a visitou além dela e de Frank. A garota nega. Mas ela parece estar aterrorizada por algum motivo e finalmente admite que Frank é o homem que trabalha para seu pai. E o nome dele é Valdez. Ao ouvir isso, Joey está aterrorizado. Mais tarde, Rickles diz a ela que de repente ele perdeu seu rifle, e ela conta que Frank é Valdez. Rickles acha difícil acreditar porque Frank estava tentando fugir, mas Joey sugere que pode ser uma atuação. Eles percebem que não podem mais confiar nos outros, então decidem se unir e matar o impostor. Mas quando Joey está prestes a sair, ela ouve um barulho. Quando ela se vira para trás, ela percebe que Rickles está parado no corredor. Ela o chama, mas ele não responde. E ela o encontra gravemente ferido com o rosto rasgado. Se contorce, depois dá seu último suspiro. Furioso. Joey convoca o grupo e confronta Frank exigindo saber por que ele os trouxe para a mansão apenas para matá-los. Ele está perplexo. Então ela revela o que Abigail disse a ela anteriormente e afirma que ele matou as 2 pessoas. Frank nega as acusações e afirma que Abigail está apenas tentando manipular Joey. Ele então pediu a Peter que matasse a garotinha de uma vez por todas. Peter entra no quarto de Abigail pronto para atirar nela, mas é parado por Joey. O caos se instala, com todos culpando uns aos outros e apontando armas. Em meio à discussão, Abigail remove facilmente as algemas e assume uma posição de balé. Ela se transforma em vampira e Frank imediatamente atira na testa dela. Mas segundos depois, ela se levanta e sua ferida é curada instantaneamente. Joey começa a atirar nela várias vezes. E, felizmente, o grupo consegue trancar Abigail lá dentro. Durante isso, eles finalmente perceberam que Abigail não é outra senão a infame Valdez. Eles então tentam descobrir como lidar com um vampiro e matá-la, de uma vez por todas. O grupo encontra a estaca para perfurar o coração do vampiro, mas Joey não está se juntando a eles devido ao risco. Mais tarde, Peter, Frank e Sammy vão confrontar Abigail, mas ela não está em seu quarto. De repente, eles ouvem música tocando e vão em direção ao som no andar de cima.
para seu horror, eles descobrem Abigail dançando com o corpo sem vida de Dean. Ao notá-los, Abigail age inocentemente e os convida a sentar e conversar. Sammy reúne coragem para atacá-la com alho, mas não funciona. Peter tenta intervir, mas Abigail o esfaqueia repetidamente com seu próprio colar de cruz. Frank então se aproxima dela com uma estaca de madeira, mas Abigail a usa para esfaqueá-lo em suas próprias coxas. Percebendo que não podem vencer, o grupo se retira e desce correndo para o corredor. Joey ri da estupidez deles antes de cuidar de seus ferimentos. Ela então informa ao grupo que a única maneira de subjugar a garota é usar o sedativo e deixá-la inconsciente como antes. Ela manda o grupo se separar, e quem encontrar Abigail primeiro deve notificá-la imediatamente. Os 4 agora se espalham pela casa procurando por Abigail. Pouco depois, Sammy é atacada por morcegos, o que faz com que ela caia em uma piscina. E para seu horror, está cheio dos corpos das vítimas anteriores de Abigail. Enquanto isso, Peter está tentando remover uma lasca em seu dedo quando Abigail aparece. Ele tenta se trancar em um quarto, mas a vampira entra facilmente pela porta. Quando ele está correndo nas escadas, ele é empurrado por Frank e cai no chão. Frank tenta confrontar Abigail, mas Abigail o empurra escada abaixo e começa a sufocá-lo enquanto a seringa de Joey é jogada fora atrás do portão trancado da grade. Abigail quase mata Frank antes de Sammy intervir, mas Abigail morde brutalmente sua mão. Quando as coisas saem do controle, Peter chega e consegue prendê-la no chão, permitindo que Joey a injete e faça com que ela perca a consciência. Na sequência, quando Abigail acorda, ela se descobre presa em uma gaiola de ferro. Sammy expressa preocupação sobre se ela se tornará uma vampira, e Abigail diz que talvez isso a deixe em pânico. Mais tarde, Abigail finalmente confessa que Lambert trabalha para ela, e ela orquestrou todo o sequestro. Ela diz que vai matar cada um deles, já que todos tentaram prejudicar os negócios criminosos de seu pai. Além disso, Abigail revela que tem mais de 100 anos e depois desvenda as verdadeiras identidades de cada membro do grupo. Abigail revela que o nome verdadeiro de Sammy é Jessica, que começou sua carreira desviando dinheiro das contas bancárias de seus pais ricos, à medida que ela se envolvia mais em fraudes financeiras. Ela tinha como alvo entidades maiores, incluindo a empresa de Lazar. Ela ainda revela que o nome verdadeiro de Peter é Terence. Ele era capanga de uma subsidiária do Império de Lazar, mas depois começou a roubar dinheiro da tripulação. Quanto a Frank, seu nome verdadeiro é Adam, um policial disfarçado que se infiltrou no braço de Lazar em Nova York, quando 3 dos principais membros foram presos. Abigail os rasgou em pedaços, e Adam mudou seu nome e deixou a cidade. Finalmente, o nome verdadeiro de Joey é Ana Lucia Cruz, e ela era uma ex-médica do exército que foi demitida por causa de seu vício em morfina. Ela passou a trabalhar como médica clandestina para pessoas obscuras. Um dia, quando ela estava sob influência, ela acidentalmente cortou a artéria de um homem ao tentar remover uma bala, e o paciente era um membro muito importante para os negócios de Lazar. Ao ouvir isso, Frank afirma que Abigail já deveria tê-los matado e questiona por que ela planejou todo o sequestro. A garota responde que gosta de brincar com a comida porque isso a ajuda a passar o tempo. Ela então declara que quem a ajudar a sair dessa jaula terá sua vida poupada, sem perder tempo. Peter tenta libertá-la, apesar de ter sido avisado, então Joey atira nele. Os outros então saem para cuidar de seus ferimentos, enquanto Frank fica para trás para cuidar de Abigail. Depois disso, a garota vampira tenta manipular Frank para libertá-la, mas ele permanece resoluto. Ele concorda em considerar a oferta dela somente se ela fornecer informações sobre como escapar. Ela então conta a ele sobre uma porta secreta na biblioteca. Ela o instrui a empurrar a estante na parede direita usando o livro intitulado, e então não havia ninguém que revelasse a porta. Frank está satisfeito, mas ele ainda se recusa a abrir a porta da gaiola. Isso enfurece tanto Abigail que ela facilmente destrói a porta da gaiola com um golpe e começa a atacá-lo. Nesse momento crítico, Joey chega e abre as janelas com tábuas. Isso expõe Abigail à luz do sol, o que parece ser prejudicial para ela. Sua mão está estourada e ela começa a gritar de dor.
Frank e Joey aproveitam essa oportunidade e correram para a biblioteca com os outros. Eles notaram a luz do sol saindo de uma janela específica e decidiram ficar lá. Sammy também está aliviada por não estar se transformando em vampira. Enquanto isso, Frank pega o livro que Abigail mencionou, mas nada acontece e ele percebe que foi enganado. O grupo fica cada vez mais preocupado ao perceber que só estão seguros até escurecer. Só então Sammy sugere que eles simplesmente localizem e desativem a fonte de alimentação, o que desligará os dispositivos. O grupo concorda com o plano e se divide em duplas para procurar a fonte de energia. Sammy e Peter seguiram em uma direção, enquanto Joey e Frank foram em outra. Pouco depois de Sammy, que havia sido mordido mais cedo. Aqui está a música tocada por Abigail. Infelizmente, seu vampirismo assume o controle, e Abigail começa a controlá-la como uma marionete. Peter, que estava inspecionando uma parede, fica chocado ao descobrir que Sammy desapareceu repentinamente de sua vista. Sammy reaparece e o ataca violentamente. Depois de rasgar o pescoço dele, ela começa a dançar balé copiando os movimentos de Abigail. Quando Joey e Frank chegam, Sammy tenta agir normalmente e afirma que Peter está ferido e precisa de ajuda. No entanto, a dupla percebe que algo está errado e imediatamente foge com Sammy correndo atrás deles. Eles logo retornaram à biblioteca e encontraram abrigo sob a luz do sol. Quando Sammy está prestes a atacar, Joey direciona a luz do sol para ela, fazendo com que o corpo da vampira se quebre imediatamente, resultando em sua morte. Momentos depois, a porta secreta da biblioteca se abre e Joey e Frank entram no corredor. Eles logo ouvem um som vindo de uma sala e descobrem uma sala de controle com Lambert dentro. Nesse ponto, eles percebem que ele também é um vampiro. Revela que Abigail o transformou em vampiro há 2 anos, forçando-o a atrair os inimigos de seu pai para a morte regularmente. Ele então diz a Frank que está farto de ser o fantoche de Lazar. Então Lambert faz um acordo com Frank para transformá-lo em vampiro. O plano é matar Abigail juntos e depois ir atrás de Lazar. Com isso, a dupla pode aproveitar a fortuna de todo o império. Frank concorda imediatamente e Lambert nocauteia Joey. Então não perde tempo e morde o pescoço de Frank para transformá-lo em vampiro. Ele também permite que ele beba seu próprio sangue para torná-lo poderoso. Quando Frank finalmente se transforma em vampiro, Lambert ordena que ele mate Joey. Mas então, de repente, Frank mergulha uma estaca no coração de Lambert, fazendo com que ele se quebre em pedaços. Quando Frank está prestes a matar Joey, Abigail aparece de repente e tenta atacá-lo. No entanto, ele retalia afundando suas presas no pescoço dela, drenando todo o seu poder. Enquanto isso, Joey aproveita a oportunidade para desativar o sistema de segurança da casa e rapidamente pega o celular dela. Ela corre em direção à porta secreta que estava aberta anteriormente, apenas para encontrá-la trancada agora, percebendo que ela pode morrer. Logo, ela deixa uma mensagem de voz emocionante para seu filho distante. Enquanto isso, Frank a alcança, enlouquecido com força. Ele promete transformar Joey em vampiro para que ela possa servi-lo. Depois disso, ele começa a jogá-la violentamente. Ele então a joga do 2º andar, mas, felizmente, Abigail aparece e a pega. A garota explica que se sente muito fraca e pede sua ajuda para derrotar Frank. Abigail promete que a deixará ir ver seu filho. Joey concorda e os dois unem forças contra ele. Infelizmente, apesar de seus melhores esforços, Frank os domina facilmente e consegue morder o pescoço de Joey. Uma vez que este último se transforma, Frank coloca uma estaca na mão dela, ordenando que ela acabe com Abigail. Joey, que parece estar em transe vampírico, obedece cautelosamente e se aproxima da garota, mas então de repente ela ataca Frank. Abigail também se junta à luta e, juntas, elas conseguem dominar e prender o vampiro inexperiente, enquanto eles colocam uma estaca no coração de Frank. Seu corpo explode em uma explosão, enchendo as garotas de sangue. Joey então expressa preocupação em se tornar um vampiro. Mas Abigail garante que agora ela está livre da maldição porque Frank morreu. Ela também espera que Joey se reúna com seu filho. Quando Joey está prestes a sair, ela é confrontada pelo pai de Abigail, Christoph Lazar.
Ela está com medo de vê-lo e Lazare ameaça matá-la por sequestrar sua filha. Ele entra no modo animal completo, mas Abigail intervém. Ela afirma que Joey estava lá para protegê-la quando não estava e acredita sua sobrevivência. Surpreendentemente, Lazar fica comovido com isso e beija a mão de Joey antes de mandar ela sair, coberto de sangue. Joey, em seguida, vai para a van estacionada do lado de fora antes de sair da propriedade para ver seu filho. É aqui que o filme termina. Ok, pessoal, obrigado por assistirem. Nos vemos novamente no próximo vídeo.